A paz do Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes porque Deus está conosco aqui, amém? E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. E Marília acabou de mostrar esse vídeo. E ali nós estávamos em Caxias do Sul. Um frio muito forte, né? É menos de 10, de 7 graus. E nós estávamos ali e agradecemos a Deus por essa oportunidade de falar de Jesus às pessoas. E os estudos de vários países do mundo estavam ali. Gana, Mali, Nigéria. E esses 4 países chegaram até nós porque eles precisavam de roupas. Porque eles estavam sentindo frio e acharam que era verão no Brasil, em Caxias do Sul. E ali eles eram da religião muçulmana, a maioria deles. E aí nós começamos a falar do amor de Deus para aqueles jovens, porque eles obedeciam a outro Deus, adoravam a outro Deus. E aí nós fizemos teatro para eles, apresentamos o Evangelho de maneira clara. E quando nós estávamos, levamos esses estudos até o nosso templo ali, na Igreja Batista Caxias do Sul. E essa região é bem próxima ali da região da África, o Mali. E um jovem, ele subiu até ali onde nós estávamos, ele falou: eu entendi a palavra de Deus. E ele falou para o pastor da igreja: eu quero que o senhor vá lá no Mali, por favor. O nosso povo precisa conhecer de Jesus. E as pessoas que estavam ali no culto que nós planejamos para que eles estivessem conosco, esse culto falou: eu quero que o senhor vá lá, porque lá eles não conhecem Jesus. E nós precisamos avançar nesses lugares, e louva a Deus porque nós tivemos essa oportunidade. E Deus, a semente foi colocada no coração de muitos estudos naquela região. Ora por todos aqueles que vocês viram ali. Lembre de orar para que essa semente germine no coração daqueles povos que ali estiveram. Agora à noite nós queremos conversar com vocês sobre o tema de obedecer à visão de Deus nesta geração. E nós iremos falar daquilo que Deus colocou no meu coração, e por isso estou aqui para colocar, para que o Espírito Santo de Deus fale no coração de vocês e nós possamos avançar na obra missionária. Pode passar. A minha esposa surda, a Patrícia, e eu tenho um filho de 12 anos e tenho outro filho maior de 21 anos. Eu moro no Ceará, em Juazeiro do Norte, e eu quero que os irmãos orem por aqueles surdos de Juazeiro do Norte. A região é uma região idólatra, uma região que eles adoram o Padre Cícero naquele lugar, mas nós estamos ali para falar de Jesus. E alguns textos nós vamos pensar nessa noite: Atos 9, de 1 a 6, Atos 22, de 6 a 16 e Atos 26, de 15 a 18. E depois vocês podem procurar e ler na Bíblia de vocês. Nós iremos trabalhar aqui através do visual para que vocês possam compreender, mas vocês guardem esses textos e leem depois. E em respeito à língua brasileira de sinais, eu vou estar mostrando altamente visual. Marília precisa de beber água, eu surdo precisa de molhar as mãos, mas estamos juntos. Vamos lá.
Dá para vocês entenderem esse visual? Então, deixa eu mostrar para vocês. Paulo, ele massacrava os cristãos. E ele achava que ele estava fazendo o correto, né? Ele perseguia os cristãos. E eles perseguiam aqueles que amavam e adoravam Jesus. E numa conversa com os sacerdotes, pode passar, irmão? Então Saulo pede ao sacerdote para fazer uma carta, e nessa carta ele ia na cidade, na sinagoga, e nesse lugar de Damasco, que é esse sinal, Damasco, e ele ia então lá com essa carta, ia mostrar nesse lugar, ia perseguir, ia prender os crentes, os cristãos que estavam ali, para que eles fossem para Jerusalém serem presos. E ele então ia trazer esses homens. Então Saulo planejou tudo, fez essa carta para que prendesse os cristãos. Saulo odiava Jesus. E aquele grupo então aceitou essa missão de ir a Damasco. E quando eles estavam chegando em Damasco, ali perto do caminho, ele viu um clarão, uma luz muito forte que o derrubou do cavalo. Pode passar. E nessa claridade ele escutou uma voz que dizia, ele ouviu: quem é você? E ele falava: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por quê? Saulo então, pode passar, irmão. Ele perguntou: quem está falando? E a voz respondeu: eu sou Jesus que você está perseguindo. Agora levante-se e vai. E Saulo então... Irmão, permanece por gentileza no mesmo slide anterior. Obrigado. Jesus então fala com ele: por que você me persegue? Saulo então, atordoado, ele não entende. Vai, Paulo, até a cidade, entra na cidade de Damasco, Saulo. E lá, Saulo então... E aí em Atos 22, versículo 11, aquela luz brilhante fez com que ele ficasse cego, ele não estava vendo nada, e ele gritava: me ajudem, me levem até Damasco. Eu não estou vendo quem está falando comigo, ninguém ouviu, só Saulo ouviu o que estava sendo falado. E ele então foi conduzido por aqueles homens até a cidade de Damasco. E ali naquela cidade tinha um homem chamado Ananias. Esse era o sinal, esse é o sinal dele. E Ananias então era um homem muito temente a Deus, religioso. Conhecia a Deus, ele conhecia a Deus, Ananias, e Deus falou com ele: vai encontrar Saulo.
Ananias então aceitou esse desafio e foi. E quando Ananias viu Saulo, e ele falou: meu irmão, veja de novo. Pode passar. Então, Deus escolheu você desde os seus antepassados. Você é escolhido pela vontade de Deus para o servir, para ser seu servo. Por isso eu estou aqui para encontrar e falar com você. Você foi escolhido, Saulo. Ele sabia o que ia acontecer no futuro. Deus sabe o futuro de todos nós. Saulo. E Deus, então, ele continua falando: olha, Deus quer que você seja testemunha. Você ouviu a voz do Senhor, e nós também, Deus tem escolhido para mostrar, dar testemunho, falar de Jesus aos surdos. Mostrar Jesus aos surdos, igual Saulo. Deus o escolheu, transformou a sua vida. Agora ele tinha um novo nome, Paulo. Pode passar. E ele não esperou, e ele foi batizado, e ele deixou toda a sua velha vida para trás. E o que Paulo fez então? Vamos ver. Começou a multiplicar. Paulo começou a evangelizar. Ele ia de barco em vários lugares, em cidades, falando de Jesus. E Paulo então começou a multiplicar ali. Igual vocês também. Deus tem chamado para vocês de serem multiplicadores. Pode passar. E essa é a visão de Deus nessa geração. E o que nós precisamos? O que é necessário para isso? Eu quero mostrar o testemunho da minha esposa. A minha esposa, ela vai falar o testemunho dela agora aqui. Pode passar, irmão. Então, a primeira coisa, quando você é chamado por Deus, você aceita o seu chamado. Eu quero falar um pouquinho, resumidamente, do meu testemunho. A minha mãe, ela não conhecia Jesus. A minha família, meu pai, minha avó, eles não conheciam Jesus. E quando a minha mãe engravidou, da minha irmã mais velha, que é ouvinte, depois ela engravidou novamente e eu nasci, sou a segunda filha. Quando eu tinha mais ou menos 2 anos de idade, a minha mãe percebeu que quando ela me chamava eu não atendia, ela chamava eu não olhava, e ela ficou pensando nisso, né? Por que ela não olha? O que está acontecendo? Então ela me levou a um médico, e ela perguntou: olha, eu tenho notado que a minha filha não olha quando eu a chamo. E aí o médico a acalmou, fez vários exames em todo, e descobriu então que o motivo porque ela não olhava, sua filha tem uma boa saúde. O médico falou para ela: mas ela tem um problema, que ela não ouve. E a minha mãe se assustou com aquilo. E como assim ela não ouve? Como? O que aconteceu então com ela? A minha mãe entendeu por que estava acontecendo isso. O médico então explicou algumas coisas para ela e mostrou sobre a questão da deficiência e muitas coisas. Que existem muitos deficientes de várias modalidades, cadeirantes, síndrome de Down, mas que pode ser feito algum tratamento para que aquela criança possa desenvolver. E quando a minha mãe voltou para casa, desesperada, chorando, pensando: o que eu vou fazer com a minha filha? E ela então tinha ao lado uma vizinha,
E essa vizinha viu o desespero da minha mãe e falou: o que está acontecendo? Ela explicou: como que eu vou me comunicar com a minha filha? Ela é surda. E essa vizinha então perguntou: você crê em Jesus? Você crê em Jesus, que Jesus pode curar e fazer a sua filha ouvir? E a minha mãe então falou: eu quero isso. E convidou a minha mãe para ir numa igreja. E a minha mãe, a minha irmã e eu, fomos lá nessa igreja, frequentamos a igreja, a gente ia sempre nos cultos na igreja. E a minha mãe, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, ela viu ali na palavra de Deus e ela entendeu. Pode passar, irmão. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 11... que está falando o quê? Que Deus mesmo, que Deus havia escolhido para que ela tivesse aquela filha e que ela iria ser surda, que Deus deu essa filha surda para ela, e ela entendeu que isso era a vontade de Deus, mas ela cria em Deus agora, cria em Jesus. E a minha mãe então aceitou Jesus, se converteu. E imagina se eu tivesse nascido ouvinte, talvez a minha mãe, minha família não conheceria Jesus, porque eu era ouvinte e não precisaria ir na igreja. Então, mas Deus deu essa oportunidade para ela por eu ter nascido surda. E mostrou o amor dele para minha mãe. E algumas pessoas pensam que é pecado, que é castigo. Olha, sua filha nasceu surda, é um castigo de Deus, mas não é nada disso, é a vontade de Deus para ela. Deus é quem sabe como nós vamos nascer. Toda a minha família aceitou Jesus, minha mãe, minha irmã, minha avó. Eles aceitaram, eles creram em Jesus e foram salvos, para a glória de Deus. E aí depois a gente continuou frequentando a igreja, e eu cresci ali na igreja, mas não tinha intérprete na igreja. E eu ia na igreja, não entendia nada, o pastor pregava, tinha louvores, oração, e eu ficava curiosa para saber o que estava acontecendo. E minha mãe então começou, a gente sentado na igreja, minha mãe começou a se preocupar, porque ela queria me explicar sobre Jesus, mas ela não conseguia. E como era difícil a nossa comunicação. E minha mãe então me mostrou, me deu uma Bíblia. Olha, ela falou para mim: olha, você tem que ler aqui na Bíblia e Deus vai te dar sabedoria. Fazendo isso através de gestos, ela não sabe Libras. E ela começou a se comunicar comigo através desses gestos. E ela começou a ler, e eu comecei a olhar ali a Bíblia. Eu falei: nossa, muita coisa. Falei para minha mãe: tá bom. Peguei a Bíblia e deixei para lá. Não sabia nada, não entendia. Pode passar. E Jesus então me deu uma vida. Eu fui crescendo, e na escola tinha uma amiga, e essa amiga era crente, e a gente conversava, a gente era amiga, né? E ela começou a ver, eu comecei a entender que ela era crente, e tinha muita curiosidade. E ela me perguntou se eu sabia alguma coisa sobre Jesus. Eu falei: mais ou menos. Mas por quê? Então, eu vou na igreja, mas não tem intérprete lá na igreja. Eu não entendo o que eles estão falando. E ela falou: olha, na minha igreja tem surdos, tem intérprete. Então, você quer ir? Vamos, eu quero que você conheça. E ela começou a falar de Jesus para mim, através da língua de sinais, através dessa comunicação. E ela começou a me falar muita coisa, que Jesus morreu na cruz por mim, para
para me perdoar meus pecados. E eu não sabia nada disso. E eu falei, ela me perguntou se eu queria aceitar, crer em Jesus. E eu falei, eu não quero ir para o inferno, eu não quero perder minha vida, então eu quero ter esperança também de ir para o céu. E eu falei que eu queria, e Deus então abriu meu entendimento, eu confiei em Jesus. Pode passar. E ali em Isaías, capítulo 29, versículo 18, fala que vai haver um tempo em que o livro vai ser aberto e os surdos ouvirão. E hoje é esse tempo. Deus tem me dado clareza, e hoje eu sou salva. Eu naquele momento eu não queria ir para o inferno, e eu tive esperança de ir para o céu. Pode passar. E qual é a minha missão? Eu frequentava a igreja e uma outra amiga, Flávio, me chamaram, vamos lá na igreja onde tem surdos, tem intérpretes, vamos lá. Eu fui junto com eles, um amigo e Flávio, fomos lá nessa igreja. E começamos a ir nessa igreja. Eu já tinha aceitado Jesus, estava firme, me batizei, frequentava a igreja. Mas eu não sabia qual era o plano de Deus. Eu não sabia sobre missões. E naquele dia veio 2 missionários na igreja. E eles estudavam no INES. Eu estudava no INES, eu estava no 3º ano, eu ia me formar. E eu estava no ônibus pensando, como eu vou me formar? Depois que eu me formar, o que eu vou fazer? Como vai ser minha vida? Vou fazer faculdade? Qual vai ser o meu objetivo de vida depois? Vou fazer pedagogia? Vou ser professora? Vou ensinar Libras? Não, comecei a pensar em várias coisas. Vou trabalhar com informática. E eu estava meio confusa, qual que eu ia escolher, qual o caminho que eu ia tomar para a minha vida. Fiquei confusa, pensando isso no ônibus. E Deus então falou no meu coração, que queria que eu fosse estudar teologia. E eu falei, teologia? Eu estudar teologia? Para quê? Qual é o objetivo de eu estudar teologia? Para evangelizar, salvar, levar a salvação, para que outros surdos não se percam. E eu falei, Senhor, mostrar a salvação? Não, eu não quero. Eu só quero ir para a igreja, eu só quero ser crente, pronto, eu quero trabalhar, é só isso. Sempre, eu quero continuar a minha vida simples, do jeito que está. E Deus falava para mim, você precisa ir. E eu não queria. E tentei até esquecer isso. Continuei preparando, ia lá no coral, e naquele culto lá na igreja, as pessoas falando, olha, vai ter uma conferência lá na igreja missionária. Missionário, eu não sabia, eu não conhecia o que era ser missionário. E eu fui nessa conferência, e naquele momento, aqueles missionários estavam falando sobre missões, falando sobre o testemunho deles. Eu fiquei admirada com esse testemunho. E Deus novamente tocou no meu coração. E esse homem falou para mim, olha, ele estava pregando, e Deus falou no meu coração, chamando. E esse homem falou, olha, você que está sendo chamado e não quer aceitar, obedecer a Deus, eu quero que você venha. Eu senti, como que ele sabe o que Deus falou no meu coração? Eu não acredito nisso. Eu comecei a ficar preocupada. Ele falou várias vezes, vem você, eu quero orar por você que está se escondendo de Deus, aceite obedecer ao Senhor. Eu fiquei meu coração acelerou, fiquei nervosa com aquilo, e ele fez isso 5 vezes. Então eu levantei a minha mão, fui lá na frente, naquele momento, senti a bênção de Deus, eu senti totalmente diferente, uma alegria dentro de mim.
E eu comecei então a trabalhar na igreja mais, a ajudar no trabalho, servindo a Deus. E eu lembrei que uma amiga tinha ido fazer um projeto na Junta de Missões Nacionais, evangelístico, e eu lembrei desse amigo, e ele é surdo, e eu falei com ele: olha, você foi fazer um projeto evangelístico com a Junta de Missões Nacionais, o projeto Jesus Transforma? Eu quero. Como é que faz? Eu quero participar, eu quero evangelizar. E ele falou assim: calma, mas você é casada, como é que vai fazer? Você tem filho. Eu já tinha casado, meu filho era bem pequeno. E aí eu falei: não, eu quero, eu estou sentindo que é a vontade de Deus para mim. E aonde é? Então vamos lá, é na Tijuca. Você pode me ajudar aí comigo? E nós fomos até a Tijuca. E na Junta de Missões Nacionais eu encontrei com a Marília. Eu não a conhecia, cumprimentei. E eu falei que eu queria ser voluntária no projeto, queria fazer inscrição. E eu falei: olha, eu vou para casa, vou conversar com meu marido, pode passar. E essa foi a primeira vez que eu fui voluntária no projeto missionário, foi em 2004. E eu fiz ali a minha inscrição, e eu precisava escolher, ou eu ia para Porto Alegre, no sul, ou ia para o Acre. E eu orei então: Senhor, me responde, para onde eu devo ir? Para o Acre ou Porto Alegre? Eu conversei com meu esposo, e ele então falou que eu falei para ele que eu queria ir para o Acre, ir lá fazer evangelismo. Meu esposo na mesma hora deixou. Você deixa, você aceita, como é que vai fazer com o nosso filho? Aí ele me falou: olha, não, pode ir, eu vou tomar conta dele. Ele tinha 4 aninhos, né, naquela época. E aí então eu não consigo falar não, eu tenho medo, né, de falar não, que você não vai, porque eu respeito a vontade de Deus, se você está falando. E eu falei: ok, né, peguei minhas coisas, botei dentro da mala, dei tchau, deixei eles ali, deixei meu filho e fui embora. Deus tinha me levado para aquele lugar, e eu achei aquilo diferente, né? Bem longe, era do Rio ao Acre, era muito tempo de viagem, e eu fiquei lá um mês, que antes no projeto Jesus Transforma ficava um mês, muito tempo, né? E aí a gente ficou lá, e foi um momento que Deus me mostrou muitas coisas, eu senti um impacto muito grande. Deus falou muito ao meu coração sobre o chamado missionário. E quando eu encontrei o surdo lá no Acre, ele não sabia nada, ele não sabia Libras, ele não sabia ler, ele não sabia, não conhecia nada de nada. E eu encontrei com ele lá, e Deus me mostrou: está vendo? Você não pode deixar essa vida se perder. Ele precisa de Jesus. Eu falei: Senhor, é verdade. Eu chorei, firmei um compromisso de obedecer ao Senhor. E quando eu voltei para o Rio, eu comecei a me preparar, trabalhei 4 anos como voluntária, missionária, e esperei, né, orando a Deus, que Deus tocasse no coração do meu esposo, para que ele também fosse um missionário, fosse junto comigo, para irmos para um campo missionário. Pode passar. E lá no Acre, quando estava num projeto com um grupo, tinha uma música, um louvor, que eu nunca mais esqueci essa música. Essa música fala: Pai, abre o meu coração. E eu vou mostrar para vocês a música, mas eu quero falar que eu não tenho uma voz assim tão boa, né? Mas eu quero, nesse momento, mostrar para vocês esse louvor.
paixão, uma paixão. Quero trabalhar, contribuir. Quero ser um vaso tanto por ti. Abre meu coração. Quanto tempo aí pedir, eu acho nada fazer. Quero trabalhar, contribuir. Quero ser um vaso santo por ti. Abre meu coração. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, as nossas vidas. Nós somos esperançosos de um dia estar no céu juntos como uma família. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Então nós vamos concluir agora. Eu chamei a Patrícia para mostrar sobre esse tempo que ela foi voluntária. Eu trabalhava numa fábrica e eu fiquei protelando, mas teve um momento que Deus me fez sentir também. Eu falei, eu também quero ser missionário, vou largar tudo, eu quero estudar. E Deus então me consagrou ali para ser missionário desde 2009, e eu agradeço a Deus por isso. E agora, ali naquele slide, Deus tem nos chamado e um testemunho para que você vá fazer a missão. Deus tem chamado você a testemunhar. Deus quer que você vá. Talvez você fale assim, eu estou ocupado, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitas coisas para fazer. Mas se você aceitar e entregar isso na mão de Deus, para a glória de Deus, Deus vai abençoar a sua vida. Deus está te chamando para ir. Tem muitos surdos que precisam. Então aqui em Americana tem quantos surdos? Mais de 1000 surdos que estão perdidos sem conhecer Jesus. E se você ficar parado, só assistindo a mensagem, quantos vão morrer perdidos? Nós precisamos ter essa responsabilidade. Precisamos obedecer, não nos acomodar. Precisamos ir, evangelizar, falar de Jesus. Pode passar. E qual é a sua resposta? Você vai multiplicar? Vai evangelizar? Tem feito isso? Ou você está omisso, anos e anos sem fazer nada? Anos e anos. Tantos estão sendo perdidos que não conhecem Jesus. Responde hoje para Jesus. Ele está esperando você, Ele está chamando você. Você talvez esteja escondido, querendo fugir. Você pode então estar fazendo igual Jonas, fugindo da presença do Senhor. Então você tem esse compromisso hoje com o Senhor. Se você quer fazer esse compromisso de ir, de encontrar os surdos, Deus está chamando você. Eu já dei o meu testemunho hoje à tarde aqui, falei sobre o que aconteceu lá em 2007, quando eu estava lá no INES, jogando bola com um grupo de surdos. Veio um surdo que morava em Minas Gerais, ele estudava letras libras no Polo, e ele então chegou ali, pediu para jogar bola. Na hora da oração ele não quis orar conosco, ele ficou meio temeroso,
E naquele momento eu senti um impacto de Deus, de falar para aquele surdo. Deus me pressionou, me tocou para falar com ele. Eu sentei do lado desse surdo, que era mineiro, e eu fui falar, e Deus falava, fala de Jesus para ele. Eu estava preocupado com o jogo, e Deus falou novamente, foi me pressionando várias vezes, 3 vezes ele fez isso, e eu não respondi, fui embora para casa, e no dia seguinte ele faleceu. Ele morreu, ele teve um infarto. Ele deixou 2 filhos, a esposa, e ele estava lá em casa, na casa dele, com a família. Quando ele chegou, foi abrir a geladeira e caiu morto. Ele não sabia o dia que ele ia morrer, e aquilo me deu um susto muito grande. Eu fiquei muito angustiado, pedi perdão a Deus e falei, eu te falei, Deus falou comigo, olha quantos surdos estão aí, que estão se perdendo. Você vai deixar isso? Eu sei que você é um cristão, mas você vai deixar? Então, agora, Deus me mostrou ali que os surdos, naquele momento que ele morreu, e eu dormi, tive um sonho que Deus cortava as minhas pernas. Eu acordava assustado, botava a mão na perna, mas por que Deus me deu esse sonho? Novamente eu dormi e novamente eu sonhei com isso. E era como se Deus estivesse falando, você está muito acomodado, muito parado, você precisa ir. Tem muitas almas se perdendo, desperta. E Deus me mostrou, e naquela hora eu chamei a Patrícia e falei, estou decidido, vou largar tudo e vou para missões com você, vamos falar de Jesus, vamos para o Nordeste. No primeiro campo missionário foi Arapiraca, em Alagoas, e muitos surdos ali não conheciam Jesus, e quando eu cheguei lá, eu vi tantos surdos aceitando Jesus, e lá tinha uma pessoa que morava lá, que está aqui, e ela aceitou Jesus lá. Glória a Deus por isso. Deus chamou vocês também. Você precisa responder. Eu gostaria de convidar o pastor para estar aqui na frente comigo. Pai, nós te rendemos graças pela bênção dessa hora, um tempo que o nosso coração se encha, Deus, de gratidão, mas também somos mais uma vez despertados quanto à urgência da obra que temos diante de nós. E quando pensamos, ó Deus, em quantos surdos precisam ouvir a Tua palavra, e quando ouvimos aqui, ó Deus, da Priscila, que ela tinha muito desejo de conhecer a Tua palavra, mas ela precisava de ajuda, que alguém pudesse ajudá-la a entender a palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor pelos nossos intérpretes, por essas vidas tão preciosas que têm se dedicado, ó Deus, a ser então um instrumento nas Tuas mãos, a Tua voz, as Tuas mãos, para que vidas possam ser abençoadas e pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Te agradeço por cada um deles, por aquilo que eles representam, ó Deus, na nossa igreja, lá, ó Deus, em Taubaté, em qualquer parte do Brasil, no mundo, como, ó Deus, as Olimpíadas que aconteceram aqui, e, ó Deus, como nos emociona ver que esse grupo, ó Deus, aqui do nosso país, da Junta de Missões, estava ali testemunhando a sua fé, pregando o Evangelho, usando os recursos, ó Deus, para que aqueles que voltaram para os seus países pudessem também levar a semente do Evangelho em seus corações. E agora, quando também oramos por esses que nessa noite estão tomando uma decisão, ó Deus, quanto a um chamado do Senhor, o Senhor tem falado ao coração deles e nós colocamos eles em Tuas mãos. Sabemos que é uma caminhada, mas que não falte a motivação, a alegria no coração de cada um deles em se prepararem mais e mais para cumprirem o chamado do Senhor, para serem esses instrumentos nas Tuas
tuas mãos. Nós te agradecemos por eles, Pai, por a tua igreja, pelo teu povo, por o dia de hoje. Estamos aqui desde as 8 da manhã e estamos aqui, ó Deus, com muita gratidão no coração por tudo que o Senhor fez e tem feito aqui no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe. Continue, Senhor, falando aos nossos corações. E obrigado também por essa canção entoada, ó Deus, pela Priscila, Pai. Como isso nos emociona. Sabemos o esforço que ela faz, mas, ó Deus, que voz abençoada, que interpretação abençoada. Que o Senhor possa continuar motivando o coração dela, ela e o seu esposo continuem servindo ao Senhor como tem feito, Pai. Agradecemos por isso, Pai. E assim nós oramos e mais uma vez agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.